Glória a Deus, amém? Podeis assentar, irmãos, irmãs. Recebam um caloroso abraço. Você que nos acompanha nas redes sociais também. É uma alegria para nós da Igreja Peniel receber a sua presença. E você que nos acompanha virtualmente, nossa alegria também será recebê-los aqui presencialmente. Glória a Deus, terça-feira. Como a irmã Isabela disse aqui há pouco, terça-feira, a gente já está no ritmo bem acelerado da semana, e a gente para um pouquinho, dá essa pausa, para dedicar também uma porção do nosso tempo em gratidão e em adoração ao nosso Deus, amém? O salmista Davi, quando ele ia prestar culto ao Senhor, ele falava assim: preparado está o meu coração. Você já orou, você já glorificou, cantou cânticos espirituais ao Senhor. Mas o seu coração está preparado para o mais importante do culto, que é receber a palavra do Senhor? Se não está, faça sua oração silenciosa e diga assim: Pai, me ajuda. Eu quero dedicar toda a minha atenção nesta hora, para que o Senhor fale comigo nesta noite. Eu me conformo muito, sabe com o quê? Quando o Senhor fala comigo só com uma palavra. Só com uma. Nós temos a oportunidade de ouvir um sermão completo. Mas se nós sairmos daqui completos, completados, com uma palavra de Deus nas nossas vidas, certamente fará grande diferença. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar com o coração aberto, desejoso, ensinável, na direção do Espírito Santo, para recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. Nós estamos começando hoje uma série falando sobre poder espiritual. Eu quero pedir aos pais, quero pedir às crianças que se aquietem. Amém, crianças? As crianças se aquietem, porque agora é a hora de nós ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Amém? Diz o texto sagrado: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Que o Espírito Santo nos conceda a graça, Senhor, de ministrar a Tua santa palavra. E que nos conceda a Tua maravilhosa graça para entendermos, Senhor, e para colocarmos em prática a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Não se admite uma vida espiritual. Não se admite nos posicionarmos como igreja sem a palavra de Deus e sem o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, hoje, ela está balizada muitas vezes na falta de palavra, na busca excessiva de um poder sobrenatural. Outros prezam excessivamente pelo conhecimento, que é muito importante, mas desconsideram o poder de Deus para a realização desse evangelho.
Jesus Cristo, ele veio ensinar, pregar e curar, a base do ministério dele. Mas no ministério de Jesus Cristo, para ensinar, pregar e curar, havia palavra e poder. A igreja do Senhor, ela precisa se conscientizar da necessidade de vivermos a palavra, conhecermos e praticarmos o poder de Deus, para que a gente desenvolva dentro de uma realidade espiritual aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Eu quero fazer algumas considerações iniciais sobre o poder de Deus. Muita gente, muitos cristãos, ainda não entenderam o poder de Deus na sua realidade espiritual. A autoridade espiritual vinda para nós através do poder concedido pelo Senhor. A gente precisa trazer para a igreja esse conhecimento, que por consequência traz amadurecimento. E é uma necessidade, porque não existe evangelho sem poder e evangelho sem palavra. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala poder do Espírito Santo, ele está falando as virtudes do Espírito Santo de Deus, que é o que o Senhor nos deu quando nós recebemos o Espírito Santo, mas que precisamos desenvolver esse poder sobre nossas vidas. Como também lembrar o que foi dito por Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Perceba que porção interessante, dita pelo próprio Cristo: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Farás coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Enquanto o Senhor estava aqui, ele estava exercendo, mas o Senhor foi levado aos céus e nos comissionou para que a gente realize esse poder espiritual. Eu gostaria de definir para os irmãos, para que alcancem uma maior compreensão do que é o poder espiritual. É o poder que nos faz obedecer a Deus em tudo. Considere o poder de Deus exibidos nos planetas e estrelas, que tem se movido dentro de suas órbitas, no tempo perfeito, por milênio. A razão dessa perfeição é que eles implicitamente têm obedecido às leis de Deus. Então, se faz essa consideração inicial para entendermos que o poder que Deus dá a nós, cada um de nós, ele é motivado, em primeiro lugar, pela obediência. Costumo dizer, dentro do conceito de fé, a tradução da palavra fé quer dizer, num sentido amplo, quer dizer emuná, no grego, que quer dizer obediência também. Não existe fé sem obediência. Por isso que a palavra de Deus fala, o justo viverá pela... Você pode viver pela fé sem obedecer a Deus? Não pode. Então, a obediência, ela anda de mãos dadas com a fé. Fé e obediência gera o quê? O poder de Deus na nossa vida.
O Senhor, quando nos salvou, Ele nos revestiu, nos concedeu o Teu Santo Espírito. Eu vou pedir para algum irmão me conseguir um copo d'água, para que quando minha voz começar a faltar aqui, eu já tenha como umedecê-la. Deus revestiu a sua igreja com o Espírito Santo, com algumas finalidades. Estava estudando isso hoje. Qual é a primeira finalidade? Nós percebermos, como igreja do Senhor, como homens, mulheres, que todo o poder vem de Deus, não vem do homem. Nós não podemos nada, nós não temos condições de nada. Toda obra feita por Deus através de nós é capacitação do Senhor. E isso é muito importante nós sabermos, para que a gente não se envaideça. Hoje nós vivemos um tempo onde o homem, ele se apoderou de forma enganosa, auto-enganosa, desse poder de Deus e julga na sua liderança espiritual pensar que tem alguma coisa. E através desse falso poder, esse auto-engano, quer manusear massas, quer manusear pessoas. Então o Senhor, dentro da sua visão, dentro do seu, obrigado minha irmã, dentro do seu entendimento, Ele nos concedeu o Espírito Santo, porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Tudo que você pensa que você faz para o reino de Deus, se você não faz na direção do Espírito Santo, não faz com a consciência do que é o Espírito Santo que está ali capacitando, você está vivendo um auto-engano. Gostaria de dizer que o Espírito Santo não é um luxo para o homem, não é um luxo para a igreja, não nos torna melhores em nada se nós não vivermos na dependência dele. Não é um luxo. O Espírito Santo para a igreja é uma necessidade. Não existe igreja sem Espírito Santo. É por isso que a igreja deve buscar a cada dia a presença, a manifestação, buscar ser cheia do Espírito Santo de Deus. Nós viemos de um conceito católico cristão, que temos o Espírito Santo apenas como a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitas vezes deixamos o Espírito Santo por último lugar, quando, na verdade, é o Espírito Santo hoje que nos direciona em tudo. E não há distinção, todos são iguais. Não há hierarquia, todos são iguais. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o nosso Consolador, que quer dizer o Paráclitos de Deus, que quer dizer um igual a mim mesmo. Eu e o Pai somos um, então todos são iguais. Precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é uma necessidade para as nossas vidas. E que todos nós, por essa necessidade, temos um chamado. E para a realização desse chamado, precisamos desfrutar do Espírito Santo de Deus. Mas também, esse poder espiritual, para ele se manifestar em nossas vidas, preste bem atenção que é muito importante, ele quer que nós sejamos o quê? Testemunhas dele. O poder do espiritual é no sentido de que nós sejamos testemunhas do Senhor. No grego, a palavra testemunha, e que eu nunca tinha pesquisado, sou advogado, nunca estudei assim profundamente no grego, e descobri hoje que o sentido da palavra testemunha é ser mártir. Para que a gente, através do nosso testemunho, a gente possa testemunhar o que vimos, ouvimos, bem como, nessa condição, realizarmos
a obra do Senhor, pagando todo o preço. No Coliseu, no passado, em Roma, a gente aqui chora porque nossos irmãozinhos no passado foram levados para o Coliseu e foram comidos pelos leões e foram para aqueles homens, para aquelas testemunhas do Senhor na época, era motivo de reconhecimento, era motivo de gratidão, era motivo de autorrelevância, entregar a sua vida como mártir ao Senhor. Porque eles viviam cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo. E a gente precisa entender que hoje, neste tempo de igreja hoje, milhares e milhares de irmãos, em locais onde o evangelho é perseguido, aqui nós vivemos um tempo maravilhoso, mas a gente não conhece perseguição. Mas nós temos irmãos hoje que são queimados, que apanham, que são presos, meninas são raptadas, sequestradas, abusadas, mas não negam a sua fé. Porque entenderam, né, mesmo diante de ambientes hostis e difíceis, estão ali perseverando para manter a chama do Evangelho viva. Por isso, irmãos, o que é que a gente precisa? Para viver melhor o poder espiritual, para poder melhor servir o Senhor. Conhecer o que é poder espiritual. Desenvolver esse poder espiritual, para podermos o quê? Praticarmos esse poder espiritual. Porque a igreja foi chamada para desenvolver, viver e praticar. Em Atos 1:8, lá em Lucas mandou, aguarde em Jerusalém. Em Atos 1:8 cumpriu a promessa. Quando o texto sagrado diz, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e até Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, a igreja, para pregar, precisa do poder do Espírito Santo. A igreja, para ensinar, precisa do poder do Espírito Santo. A igreja, para curar, precisa do poder do Espírito Santo. Lamentável muito, nesse tempo de pentecostalismo equivocado, nós somos pentecostais. Qualquer cristão é pentecostal porque ele veio do Pentecostes. Mas o pentecostalismo vivido sem racionalidade, não é? Destoa de querer apenas o Pentecoste, o poder de Deus, para manifestação de curas e milagres. Mas esse poder nos é conferido para ensinar, para pregar e, como diz o texto, para fazermos maravilhas. Porque o Senhor Jesus diz que nós podemos fazer muito mais do que Ele fez, porque Ele está conosco. E Mateus diz, todos os tempos, todo o tempo até a consumação dos séculos. Eu estava observando um livro que se chama A Presença. É de um escritor famoso, desse tempo mais atual, é Bill Johnson. Ele fala, a fé vê realidades invisíveis e responde a elas. Quando nós buscamos desenvolver esse poder espiritual, nós começamos a ter a percepção, através desse poder de Deus, das realidades que estão ao nosso redor, para que a gente cumpra com qualidade, com eficiência, com fervor, o chamado de Deus. Então, eu quero deixar para a igreja, dentro desta série que nós
estamos começando, algumas considerações para que a gente aprenda a desenvolver, entender, para desenvolver, para praticarmos esse poder extraordinário de Deus para as nossas vidas. Amém? 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 Vamos caminhar junto? Amém. Eu gostaria de ver, em nome de Jesus, todos os irmãos cheios de poder espiritual. Em nome de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos ter são os nossos olhos fixos em Deus. Aí, nós vivemos num mundo de tantas distrações, de tantas coisas que nos desviam da caminhada do Senhor, coisas boas e coisas ruins. Trabalhar é bom, trabalhar é digno, trabalhar, ele faz parte da satisfação humana. Tem uns preguiçosos aí que a gente não conta, né? Traz dignidade, né? Mas o excesso de trabalho, quando a gente descuida da família, descuida da nossa vida, acaba sendo ruim. E muitas vezes a gente fica sem tempo para Deus e para as coisas de Deus. Tem gente que não tem tempo de cuidar da sua vida pessoal, devocional, ler a Bíblia, meditar, refletir na palavra do Senhor, porque não tem tempo. Não tem tempo. E realmente o tempo está curto. Só que a gente tem muito tempo e a gente dedica todo o tempo para as coisas do nosso interesse. E esquecem das coisas de Deus. Como eu posso desenvolver uma vida espiritual, um poder espiritual, se eu não tenho tempo de qualidade com Deus? Se eu não tenho tempo de qualidade para ouvir a palavra de Deus? Se eu não tenho tempo de qualidade para fazer uma devocional com o Senhor? Eu creio que uma das grandes armas de Satanás neste tempo é roubar o tempo da gente, com tantas coisas. Tem um banco que fala assim, Itaú Unibanco, banco 30 horas. Né? Ele até parou com essa propaganda. Mas se ele botasse 40 horas, estava todo mundo sem tempo ainda. Porque a gente acha tempo para tudo, mas a gente praticamente não tem tempo para as coisas de Deus. Como é que eu vou desenvolver poder espiritual? A gente, para ter poder espiritual, a gente tem que ter tempo de qualidade com o Senhor. Tem a educação, tem a disciplina espiritual. A partir de agora eu vou tirar de qualidade meia hora, 15 minutos, 30 minutos, mas tire um tempo de qualidade com Deus. Se esforce. Aqui era para estar lotado de gente, aqui que nem domingo de noite. Mas eu sei que muita gente não prioriza um trabalho de uma terça-feira, um culto de oração, como se a oração não fosse importante. É muito mais importante do que você pensa. Então, meus irmãos, primeira dica que eu quero dar para vocês, e uma orientação, já que a gente busca viver aquilo ali, eclésia, chamado para fora, é que a gente busque estar a cada dia vivendo esse relacionamento com Deus, como também crer no poder de Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente pensa que somos nós que temos poder. Muitas vezes a gente deixa de orar por uma pessoa porque você fala assim, mas eu estou tão fraquinho na fé, né? Eu estou tão improdutivo na fé. E as oportunidades passam de você ser bênção, de você ministrar uma palavra na vida da pessoa. A gente precisa virar a chave disso. A gente precisa virar a chave porque o poder não é nosso. Mas é necessário que a gente busque Deus. Deus pode nos usar, Ele usou até uma mula, porque Ele é Deus. Mas nós, como filhos de Deus, que temos consciência e racionalidade espiritual, nós não devemos buscar a Deus apenas pelo poder, mas pela satisfação de estarmos na presença dEle, o adorando como Pai. Poder é consequência para a realização da sua obra.
Por isso, irmãos, precisamos crer. Mas Jesus disse, e está claro, e ele já nos chamou a atenção, que nós somos de pouca fé. Olha o que o texto sagrado fala em Mateus 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirias este monte, passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Eu acho muito interessante quando um irmão me procura e fala assim, mas pastor, eu sou uma pessoa que tenho uma fé daquele tal. O senhor não conhece minha fé? Eu falo, você não conhece não, meu irmão. E você está passando essa tribulação toda. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, crendo no Senhor, o texto é bem claro, você vai dizer para aquele problema que ele é nada diante do Deus que você crê, que você transpõe todas as situações, que você vence os gigantes. Mas como é que eu vou ter, que se eu não tenho essa fé para mim, como é que eu vou ter uma fé especial de poder, de autoridade para ministrar na vida dos outros? Precisamos crer no poder de Deus. O apóstolo Paulo fala que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para tudo. Então a gente tem que viver esse poder, buscar esse poder, como alguém falou aqui na oração, nos alimentarmos desse poder, para vivermos as realidades do poder de Deus na nossa vida. A gente precisa, irmãos, também entender que precisamos amar acima de tudo. Se a gente precisa crer, a gente precisa ter os olhos nos céus, relacionamento, cumplicidade com o Pai, mas nós precisamos amar. O amor é o combustível que Deus demonstrou através de Jesus Cristo para a realização da sua obra. Tudo que Jesus Cristo aqui fez, Ele o fez por amor. Tudo o que Jesus Cristo fez aqui foi olhando com amor para as pessoas. Jesus Cristo, Ele não olhava para as pessoas, as suas imperfeições, Ele não questionava as suas fraquezas, Ele não os repreendia devido aos seus fatores que os levaram a pecar. Jesus Cristo, por amor, Ele sentava, Jesus Cristo, por amor, Ele ouvia, Jesus Cristo, por amor, Ele ensinava, Jesus Cristo, por amor, Ele curava a situação que envolvesse qualquer pessoa que buscasse a sua presença. O que falta no coração da igreja hoje é uma coisa que Jesus Cristo, e Ele é a essência, Deus é a essência dEle, é o amor. A igreja precisa abrir seu coração para amar pessoas. Você jamais vai viver o poder pleno do Senhor Jesus na sua vida se você não amar pessoas, irmãos. Muitas vezes a gente fica perdendo muito tempo questionando comportamentos, questionando pecados, comportamento, condutas, questionando religiosidade, valorando o pecado e deixamos de amar pessoas. Não olhe a pessoa pelo seu pecado. Olhe as pessoas, sabe com que olhos Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Todo pobre, miserável, cego, nu, pecador, por mais abjeto que seja, olhe aquela pessoa como a imagem e semelhança de Deus, olhando com amor. E muitas vezes a gente não faz isso. É por isso que muitas vezes a gente não reage às necessidades daquelas situações que estão
nos rodeando dia a dia, as carências emocionais, espirituais, porque a gente olha com olho crítico e não com amor. O combustível profético para a realização do sobrenatural de Deus através da sua igreja é que a sua igreja passe a olhar as pessoas com amor. Olha as pessoas com amor. Olha para o seu irmão da igreja com amor. Olha para a sua família com amor. Olha para o pecador lá fora com amor. A igreja foi chamada para amar. A igreja que não ama não é igreja ou está doente. A igreja precisa amar, acima de tudo, o amor. Jesus Cristo amou, e Ele amou tanto que Ele chegou lá na cruz, quando estava sendo crucificado, quando estava sendo morto. Ele disse: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? É amor. E a gente, infelizmente, julga as pessoas até no sentido de dizer que não é digno do Evangelho. A gente precisa fazer com que o amor de Deus desenvolva em nossos corações para amar pessoas. Por isso, irmãos, indo para o final desta primeira reflexão, eu gostaria que você anotasse na sua mente também, no seu coração. Você quer ter poder espiritual? Amém? Amém? Amém. Você quer ter poder espiritual? Amém. Amém. Irmãos, a gente precisa disso, isso é necessário. A igreja precisa despertar, ter esse dínamo, essa explosão de dentro, para realizar a obra do Senhor. Primeiro ponto, trate o pecado com seriedade. Trate o pecado com seriedade. A igreja do Senhor hoje você não vê disciplinas sendo aplicadas praticamente nas igrejas. Não é? Porque a autodisciplina, a pessoa está se autocondenando. Porque quando nós saímos do caminho da palavra do Senhor, mesmo a igreja tendo autoridade de aplicar a disciplina corretiva, a disciplina que amputa, mas nós temos a disciplina da palavra, ministrada do púlpito, a disciplina exortativa. Então você está ouvindo aqui uma ministração, e o Senhor está dizendo: olhe, para você fazer a minha obra, você precisa tratar seriamente o pecado na sua vida. Vocês acabaram de dizer amém, que quer dizer eu concordo. Comece a avaliar a sua vida, como é que está, qual o pecado de estimação, o que é que eu tenho vivido de errado na minha mente. Bruna orou aqui sobre mente, achei muito interessante. E precisamos disso mesmo. Tratar a nossa mente é corrupto. Nós temos 3 grandes inimigos na nossa vida: o mundo, o diabo e a carne. O mundo com suas tentações, o diabo que quer nos retornar, mas ele não tem força. A força do diabo está nas nossas fraquezas. Mas nós temos a nossa carne, a nossa alma, que ela tem uma força muito grande, ela é poderosa, e que a gente só pode destruí-la com o poder do Espírito Santo de Deus. E muitos pecados seus estão onde? Aqui, ó, na sua mente, que você alimenta. E você não pode negociar com o pecado. Todas as tentações, todas as fraquezas que você ainda admite que domina a sua vida, se você não lutar em Cristo, força no Espírito Santo para ser liberto, tratado, sarado, você não vai desfrutar da beleza do Evangelho, que é desfrutar do poder de Deus para a realização da sua obra. E as igrejas do Senhor, a igreja do Senhor está assim, de gente que está conivente com o pecado, gente adulterando dentro das igrejas, gente com conversas torpes, gente que não perdoa, gente com coração duro, tudo espécie de gente. Eu não estou falando aqui da Peniel não, que aqui não tem gente assim não. Aqui é tudo gente boa, amém? Glória a Deus.
Mas a gente precisa, irmãos, não ser conivente com o pecado. Nós precisamos ser bênção. E o primeiro passo é, se você está vivendo em pecado, se lembre o que o Senhor fala em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você quer começar uma história de poder na sua vida, busque pedir ao Senhor perdão. A segunda, abra a mão da possessividade, do apego, do materialismo, coisas que estão impregnadas na nossa alma. E que, quando o materialismo domina o poder de Deus, ele não avança. O desenvolvimento espiritual não avança. Tire a avareza do seu coração. Tudo que você tem é Deus que lhe dá, é Deus que dá. Nós não temos nada. O salmista, no Salmos 24:1 diz, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, nós não temos nada. Mas, por outro lado, nós nos enchemos de vaidade, de orgulho, pensando que nós temos alguma coisa. O que nós temos de mais precioso, o que a igreja do Senhor tem de mais preciosa, não é nada de estrutura física, é nada disso. É o poder do Espírito Santo, o qual o Espírito Santo te deu. Você quer ser belo, você quer ser rico, viva o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus operar. Outro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que você e eu e a igreja precisa se desarmar de toda reputação. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa para Deus por causa de sua reputação? Hein? Quantas vezes você teve a oportunidade de sentar na mesa de alguém que estava bebendo? Você vai aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho e você assim, não senta ali não, porque ali é a mesa dos escarnecedores. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de entrar na casa de uma pessoa que a gente considera indigna da nossa presença, e a nossa presença ali faria diferença naquela casa. O que é que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo, Filho de Deus, ele andou com prostituta, ele foi visitar prostituta, ele comeu com cobrador de imposto, ele foi lá e viveu com aqueles que eram repudiados pela sociedade. Ele não estava preocupado com a sua reputação. E muitas vezes a gente quer desenvolver o poder de Deus na nossa vida e estamos preocupados com a nossa reputação. Deus conhece o nosso coração. Faça por amor a Ele, faça a obra por amor às pessoas, para ver pessoas transformadas. E deixe sua reputação que Deus cuida. A sua reputação, meus irmãos, para a sociedade é um status. E muitas vezes a gente está alimentando mais o nosso status do que cumprir o nosso chamado, de ir aos becos, aos valados, onde estão os carentes, os necessitados, os pecadores, irmos ali pregar a palavra de Deus. Mas eu não posso fazer isso não, porque eu sou cabeleireiro aqui na cidade, né? Se meus clientes me verem ali naquela zona, meu irmão, vai todo mundo embora, né? Não é assim? Então, não se preocupe com a sua reputação. Para aí fazer a obra. Encare o que o Senhor colocou nas suas mãos. Isaías 54, 17, ele nos traz uma palavra. Nenhuma arma feita contra ti prosperará, e tu condenarás toda a língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. A gente não precisa se defender. Deixa que o Senhor nos defenda. Amém? Eu me lembro de Oséias, profeta Oséias. Me lembrei aqui agora. Oséias, larga isso tudo aí, Oséias.
e vai ali casar com Gomé, a prostituta. Ele se preocupou com a sua reputação? Ele foi lá e cumpriu o chamado do Senhor. Por último, passe ao diante algo que nunca passe adiante, algo que prejudique alguém. Nós, como igreja, nós somos chamados para amar. Nós não somos chamados para acusar, nós não chamamos para fazer mau julgamento, mau juízo de valores. Para amar exclusivamente, nós somos chamados. Nunca saia difamando, nunca saia questionando a vida dos outros, nunca saia fuxicando, porque isso não é de Deus. Ao contrário, isso é do diabo. E o que é do diabo limita a ação de Deus no nosso desenvolvimento espiritual. A gente precisa dar espaço às coisas de Deus nas nossas vidas. 1 Pedro 4:8 diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós amamos, não está só cobrindo, o amor de Deus não está só cobrindo os pecados da nossa vida. Quando nós amamos outras pessoas através do amor de Deus, a gente tem misericórdia de pessoas. A gente desenvolve graça sobre a vida de pessoas. E nós temos vários testemunhos na igreja do Senhor de pessoas que foram abençoadas por pessoas tementes a Deus. E é isso que a gente deve viver, porque se a gente não tiver esse cuidado, irmãos, se a gente não tiver esse cuidado com a nossa vida, nós vamos ser maledicentes. Isso Deus não quer da gente. Nós somos chamados para abençoar. Como também quero dizer, para concluir essa mensagem, nunca aceite e nunca busque a glória de Deus para você. Nunca busque, nunca aceite qualquer glória. Jesus nunca fez nada para impressionar ninguém. Jesus Cristo nunca buscou a glória para ele. Tudo ele transferia para o Pai. A gente, se não tiver cuidado, a gente quer tirar vantagens pessoais da glória de Deus. A gente se torna um artista, desenvolvendo o serviço do Senhor, para que a gente se apresente bem na fotografia espiritual, não é? A gente, quando começa a ser artista, né? Quando a palavra de Deus fala hipócritas, ele quer dizer artista, ele quer dizer mascarados, que está fazendo as coisas com máscara para se engrandecer, para se envaidecer, para se tornar destaque. Não, as coisas do Senhor têm que ser feitas com simplicidade, com amor, não é isso? Com pureza, com beleza. Tudo para que nosso Deus seja glorificado. Nós somos humanos, nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente quer ficar com os louros, a gente quer ficar bonito na fotografia. Deus tenha misericórdia da igreja que assim pensa. A gente precisa fazer tudo para que nosso Deus seja glorificado. Exaltado seja o nome dele em tudo que a gente fizer. Nunca queira a glória de Deus para a sua vida. Porque quando a gente assim pensa, quando a gente assim age, quando a gente assim confia, nós estamos exaltando aquele que é dono de todo o poder que ele nos deu para fazer a obra dele. Por isso, irmãos, vamos caminhar, vamos avançar, vamos amadurecer conhecendo esse poder maravilhoso de Deus, para que a gente possa efetivamente, na prática, ser uma igreja contagiante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que abençoa, uma igreja destemida, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja bonita, uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender a beleza do Evangelho que vem através do mover do Espírito Santo, que concedeu o seu poder para que a gente realizasse a obra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Convidar a irmã Sônia para estar aqui orando, agradecendo ao Senhor pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nossa querida diaconisa
Amém? Deus abençoe. Maravilhoso Deus, soberano e eterno, bendizemos o teu nome nesta noite, já te agradecendo, Pai. Amém. Te agradecendo, Pai, por tudo que ouvimos, por tudo, Pai, que aprendemos aqui nessa noite através da tua palavra, Obrigado, Pai. Deus. Muito obrigada por este momento ímpar, ao qual nos encontramos aqui como igreja do Senhor, Obrigado, Deus. para sermos ensinados, exortados e aprender mais de Ti, Senhor, para em prática, Senhor, podermos, Pai, viver essa verdadeira essência do Teu Evangelho, que Amém. é o Teu amor poderoso sobre nossas vidas. Amém. Que este amor, Pai, que é derramado sobre nós, seja semeado, Pai, por onde quer. Que andemos, passemos, Pai, venhamos, Pai, Amém. verdadeiramente praticá-lo, Senhor. verdade, Deus. Que tudo que venhamos a fazer, Pai, seja unicamente para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso Amém. nome, Pai. Que nossas vidas sejam vidas, Pai, verdadeiramente obedientes, tementes e dedicadas, Pai, à Tua palavra, Pai, ao Teu Evangelho, Amém. Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Essa é a oração que eu elevo a Ti em gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto desta noite. Dê um abraço no irmão, na irmã que nos visita. Ministre também uma palavra de bênção na vida de seu irmão. E nosso culto está encerrado. Que Deus abençoe, então, todos um restante de semana abençoado.